Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Começando agora mais uma live aí, nesses dias de grande tensão da quarentena, para que nós possamos aí, junto à nossa comunidade da dança de salão, da dança especial das danças de salão, o que a gente pode estar fazendo juntos para que a gente possa minimizar essas perdas que estão por vir aí. Então, quero convidar vocês a entrarem aqui na nossa live, para que nós possamos já começar a trocar ideias. Está lá no Facebook também, né? Então, quem estiver lá no Facebook pode vir para cá, que a gente está falando sobre esses problemas agora. O que a gente pode estar fazendo, como é que a gente pode minimizar todas essas perdas aí do universo da dança de salão nos próximos dias, né? E aí hoje, em especial hoje, nós vamos falar duas coisas principais aí, ó. Como que a gente pode estar se posicionando dentro do universo online, das mídias online. Como é que eu posso estar organizando uma aula de dança e de dança de salão online, e quais são as ferramentas, né? O que eu posso ministrar e quais são as ferramentas, o como eu posso fazer isso. Então, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, clica aí, manda para os teus amigos essa live, avisa para eles que a gente vai começar, tá? Que daí a gente já aproveita e chama mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem agora, eu acredito que mais nós vamos conseguir ajudar o nosso universo da dança. Então, manda aí para os teus amigos. Eu estou encaminhando aqui, ó, estou encaminhando agora. A mesma coisa do Facebook, pode chamar os amigos lá para a gente iniciar. Quero lembrar que o professor Cristóvão Cristianes também vai fazer parte hoje dessa live, se colocando aí também como uma pessoa voluntária para participar desse momento e trocar essas informações com todos nós, e também juntos a gente busque mais soluções, já que o momento está muito tenso para todo mundo. E eu não quero deixar vocês tristes, mas o que eu tenho acompanhado aqui de informações inclusive médicas, e de secretarias de saúde, coisas que ainda não foram divulgadas para todo mundo, é que nós vamos realmente piorar nos próximos dias. Então é um negócio que ainda vai ficar pior. Então hoje eu vou explicar para vocês o que vocês podem estar fazendo hoje para evitar que vocês sejam pegos de surpresa aí nos próximos dias. Quero lembrar que hoje a gente vai falar com o Cristóvão. Eu vou chamar ele até aqui agora, ver se ele está por aqui, para a gente poder falar sobre essas ferramentas e o que a gente pode estar colocando de conteúdo de aula nesse momento tão importante. Está fazendo isso lá. Opa! Já chegou. Pronto, aqui, chegou logo a dona da casa. Exatamente. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Ó, já resolvi te convidar logo. Pode falar. Eu me vejo meio cortado aqui da cabeça, mas tá tudo ok? Tudo ok. Pode subir um pouquinho às vezes aí, a gente organiza de novo. Mano, obrigado mais uma vez, viu? Nós ficamos ontem trocando uma ideia, sabendo o que a gente poderia estar falando hoje para o universo da dança, e tu sugeriu que nós pudéssemos falar realmente sobre o que as pessoas podem estar trazendo de conteúdo, né, nesse momento para as suas aulas. E aí eu fiquei incumbido de trazer que tipo de ferramenta nós podemos utilizar. E depois a gente abrir para que todo mundo possa fazer suas perguntas e interagir com a gente. Até falei para o Cristóvão que, ó, tem até o Rodrigo Scherer está aí também, é um cara que sempre tem aulas online aí, que é um cara que pode contribuir muito aí com essa live. Até falei para o Cristóvão que talvez essa 1 hora, que é a live que permite no Instagram, não dê, né, que talvez a gente precise um pouquinho mais. Então, vamos tentar ver o que a gente pode contribuir aí de forma mais direta e assertiva para ajudar esse universo da dança. Na nossa conversa ali, o Cristóvão sugeriu que eu começasse falando das ferramentas, para que ele pudesse depois falar sobre o que tipo de conteúdo. Pode falar. Porque assim, eu imagino que isso possa ser algo útil, né? Muitos de nós somos professores, damos nossas aulas, mas a gente não está tão acostumado a esse processo do online. E quando eu comecei a fazer um pouco de coisas online, inclusive, né, você, Grangeiro, esteve aqui em Porto Alegre para a gente gravar aquele teu curso lá que você falou que até disponibilizou, já disponibilizou, né? Para as pessoas gratuitamente, né, de dança pessoal e tal. Eu acabei entendendo muita coisa, acabei vendo muita coisa que me ajudou a alavancar o meu processo. Muitas vezes no início a gente fica meio que em dúvida, assim, tá, que a ferramenta que eu uso, que eu preciso de equipamento, né? Qual é o canal que eu vou utilizar, é o Instagram, é o YouTube, é o Facebook, né? O que é fácil para as pessoas acessarem, o que não é. Aí logo me veio na cabeça, né? Falei assim, poxa, se eu tinha esses problemas também, né? E ainda tenho um pouco, né? Quem sabe mais gente que agora vai ter que usar desse formato
né, de interação com os seus alunos ou com o meio da dança em geral, também possa se interessar por esse tipo de tema. Ah, entendi, Cristóvão. Quando a gente gravou essas aulas aí, que inclusive ontem eu consegui liberar, como foi que eu achei que seria mais fácil, Cristóvão? Eu tenho um canal no Telegram. Tudo que é colocado dentro desse canal, todo mundo que entra depois tem acesso. Então eu falei, cara, eu ponho os links lá, levo todo mundo para lá, todo mundo tem acesso. E se a gente precisar compartilhar mais coisas, como por exemplo, eu acabei de achar um outro canal aqui de cursos de marketing digital gratuito. Falei, cara, vou compartilhar com a galera, que de repente a galera quer entender mais sobre isso agora. E pode ser um bom momento. Descobri também que a Fundação Getúlio Vargas disponibilizou mais de 55 cursos, também gratuito. Falei, caramba, de marketing digital, tem uma série de coisas, atendimento ao cliente, uma série de cursos que eu achei muito interessante. Aí eu falei, cara, se eu vou pegando isso, eu vou compartilhando lá no canal, porque aí todo mundo tem acesso. E todo mundo que entrar depois, convidado por alguém, também tem acesso. Então isso é muito bacana, não dá para ser um grupo de WhatsApp que você entra depois, já perdeu, você entra depois, perdeu a conversa. E no canal, o que é mais bacana? Ninguém fala nada no canal. É um lugar para você receber. Então ninguém vai ficar te mandando mensagem desnecessária. E aí eu acho isso top. É só para receber mesmo o conteúdo, receber informação. Por isso que eu escolhi o canal para a gente compartilhar, viu? Sim. Fechado. Então, meu irmão, vamos começar? Vamos começar. Uma coisa, eu achei aquilo que você falou ontem mega interessante, e acredito que pode ser aí um fio condutor das nossas ações dentro do universo da dança e em especial das danças de salão. Que foram aqueles 4 pontos que você colocou, que você estava inclusive estudando. Que o primeiro é, como que eu posso fazer para o meu aluno não deixar de fazer algo? Na verdade, o primeiro, na verdade, é como fazer a pessoa continuar consumindo dança, né? Interessado em dança. Eu mudei como você falou, né? Você escreveu assim, evitar a desveiculação das pessoas da dança. Porque o segundo tópico, sim, era eu continuar dando aula para ele, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é necessário que a pessoa volte o seu olhar para a dança de novo, ou ainda, sei lá, que as pessoas podem tomar, porque fica todo mundo preocupado, olha o noticiário, né, como é que tá, né, assim, todo um alvoroço, um burburinho, então a pessoa começa a pensar em, pelo menos nesse primeiro momento, né, em coisas que são mais, sei lá, de primeira necessidade para ela, né, uma coisa mais, assim, mais urgente, sabe, a saúde, a família dele, né, os familiares, né, próximos e os distantes, e coisas assim, né, amigos próximos. Então, talvez a dança saia um pouco da cabeça dele. Então, num primeiro momento, isso, manter as pessoas vinculadas a esse nosso universo da dança, né? E, em segundo lugar, sim, ter algum formato que ela continue fazendo aula conosco, né? Mas, ok, pode seguir, tocar ficha aí. Qualquer coisa eu vou Não, eu entendi que era isso, que a gente, nesse momento, seria pensar juntos em como fazer com que essa pessoa não parasse de dançar. Porque essa é a questão. Porque os problemas que nós vamos ter, e eu te garanto que nós não começamos os problemas ainda, viu? E hoje é uma dica, se eu pudesse dar uma dica hoje para todo mundo que está na live, sem alarmar, quem tem um dinheirinho aí, vá no supermercado e faça uma compra de reserva, viu? Eu estou te dizendo isso porque algumas fontes, acabei de receber de uma fonte aqui segura, que dia 23 nós vamos começar a receber notícias muito mais bombásticas e existe a probabilidade que exista um certo caos nesse dia por conta das notícias que vão ser vinculadas na mídia, né? E as notícias que nós recebemos não são de rádio, nem televisão, nem Globo, nem nada disso, não. São pessoas que estão dentro das secretarias de saúde, estão direto com o governo não se posicionou ainda, são informações vindas direto do Albert Einstein, de pessoas que trabalham lá dentro e que foram passadas, inclusive, para o Andrei Udiloff, que é um cara que vocês conhecem, que vocês sabem e ele me passou e eu falei, Andrei, eu preciso falar isso para a nossa comunidade, né? Não é deixando todo mundo com medo, não é alarmando, mas se por acaso não foi isso, Cristóvão, todo mundo já se resguardou. Tá? É melhor errar por fazer do que errar por não ter feito. Mas não alarme as pessoas, porque senão vai piorar mais ainda. Você que está aqui na live,
Se puder hoje fazer suas comprinhas sem exagerar, porque todo mundo vai precisar comprar, a gente tem que lembrar disso, a gente não pode ser egoísta. Eu, todo dia que eu vou embora, eu passo num supermercado diferente e compro uma coisinha a mais, sabe? E vou deixando em casa, porque eu não sei o que vai acontecer. A Danila está grávida. Maria Raquel hoje faz 2 anos de idade. Então nós estamos ainda... eu vou cantar parabéns para ela, né? Depois estamos ainda sem saber, mas essa informação é de uma fonte segura. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês. Compre um pouco para você ter na sua casa, para sua família, sem exagerar, lógico, que todo mundo precisa comprar, mas não deixe para cima da hora, porque as coisas tendem a piorar nos próximos dias. Mas vamos lá. Pensando naquilo que... E comprar em lugares e locais pequenos, ó, bem lembrado, viu? Para ajudar o pequeno produtor, o pequeno consumidor, né? Já que o Carrefour, o McDonald's, eles não vão quebrar. Só para entender isso, mas eu botei até Ontem eu compartilhei uma fala sobre isso também, e vale a pena. Mas vamos lá. Passado isso aí, vamos pensar em solução. Eu acho que isso é importante. Que tipo de solução nós, enquanto professores de dança de salão, podemos trazer hoje para minimizar esses problemas? Algumas pessoas, inclusive, entraram em contato comigo, uma pessoa, perguntando se ela podia receber o dinheiro de volta do curso que ela tinha comprado conosco, em dezembro. Ah, Marcelo, eu paguei no cartão de crédito em dezembro, e aí agora eu queria encerrar e queria saber se eu posso ter de volta o dinheiro dos meses seguintes, né? E aí não pode, porque a gente dá 30 dias para as pessoas acessarem o curso e depois elas podem pedir até 30 dias o dinheiro de volta. Depois, isso vai para a operação do cartão de crédito da pessoa. Aí eu falei assim, você está fazendo isso porque estão fazendo isso com você? Ela falou assim, meus alunos estão pedindo dinheiro de volta. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu não sei o que fazer. Eu falei, vem para a live que a gente vai tentar te ajudar. Porque lembra, a gente precisa sensibilizar os nossos alunos e pedir que eles, vamos ganhando tempo, pedir que eles não façam isso agora. Espera até o final do mês. Até lá a gente vai ter mais informação e a gente sabe como se posicionar. Então fala com teus alunos, sensibiliza a tua comunidade, para que nesse momento ninguém faça nada de solicitação de dinheiro de volta. Até a gente ter uma posição do que vai acontecer depois. Primeira coisa, certo? Ganha tempo até o final desse mês. Até lá, a gente já vai ter outros posicionamentos. Só para avisar isso, eu não sei como é que vocês estão fazendo aí, Cristóvão, mas eu acredito que isso é uma solução que a gente pode paliativamente resolver, ou pelo menos amenizar nesse momento. Eu ia te sugerir para falar isso num dia específico, mas na parte lá, que foi o terceiro tópico que eu comentei com você ontem, né? Que é a parte da mitigação da perda da receita, a gente elencou uma série de ações que a gente pode fazer. Tem isso que a gente já tem visto, né? Que é algum comunicado tentando sensibilizar as pessoas para não executar esse tipo de ação que você falou agora, né? Nesse momento. Mas eu acho bem importante a gente propor para as pessoas, mas acho que a gente pode discutir isso num outro momento, porque hoje o foco é outro, né? Que elas não vão se sentir, não vão estar lesadas tendo essa atitude de manutenção da mensalidade dela, do plano dela conosco, né? Que ela vai ter esse conteúdo novamente e que seria muito interessante que você propusesse para ela que, sim, ela que ficou contigo nesse período, né, de confiança, né? Um período que naturalmente ela podia pensar em se afastar, que ela vai ter algum tipo de benefício no retorno, tá? Mas eu preferia falar isso mais profundamente num segundo momento, porque talvez, né, a pessoa possa pensar assim, amo meu professor de dança, né, minha escola do coração, me faz tão bem, só que é aquilo que eu disse, né, o pensamento das pessoas fica um pouco mais voltado para sua família, preocupado com o seu, né, com como as coisas vão acontecer. Olha o que você acabou de trazer de notícia agora. Isso faz com que as pessoas fiquem temerosas. E elas temerosas, elas vão ter atitudes um pouco mais egoístas, vamos colocar assim, entre aspas, entendeu? É natural. Eu acredito que a gente, como empresários, como professores, a gente tem que também ver isso de uma maneira profissional para compensar essa confiança e esse voto dele de continuar conosco. Mas eu acho que isso aqui vale uma live disso, sinceramente. E não, já definiu. Eu acho que se a gente puder definir rápido, a gente fala sobre isso, só isso amanhã. E aí a gente chama o Andrei Diloff, chama outros profissionais que também tem outras escolas. Então fechou, a live de amanhã. O que a gente pode fazer para que nós possamos manter o nosso aluno ainda não ser matriculado, mas com essa conexão.
vinculado a nós nesse momento de dificuldade. Pronto, fechou. O que me preocupa não são os alunos que pagaram março. Acho que conseguimos ações de reposição. O problema são os que não pagarão em abril. Beleza, então amanhã a gente fala sobre isso. Convido o Andrei, convido outras pessoas. Quem tiver outra solução, já manda para a gente também. A gente já te inclui nessa live também e a gente direciona. Mas vamos lá, vamos voltar ao foco da nossa live. Hoje é falar sobre ferramentas de como ter essas aulas agora para os meus alunos e também o que a gente pode estar fazendo de conteúdo para os alunos. Depois que nós falamos sobre isso, Cristóvão, eu fui fazer um levantamento, principalmente lembrando de todas as dificuldades que eu tive quando eu comecei esse negócio online, lá em 2015. E aí, a principal, na época, não tinha as lives. Na época você tinha que gravar, editar, subir para uma ferramenta e disponibilizar numa plataforma. Olha o negócio, ó. Vamos lá, olha o caminho. Gravar, editar num programa, subir para uma ferramenta para guardar o vídeo, depois ir para a plataforma de aprendizagem. Isso me gerou, além de muito tempo investindo, entendendo isso, demorava muito para as coisas acontecerem. E aí, o que eu resolvi trazer hoje de mais importante? Se vocês quiserem fazer a gravação, eu entendo, beleza, mas eu sugiro que nesse momento vocês usem essa ferramenta do fazer ao vivo, a live. A live é uma transmissão ao vivo. E aí, existem alguns mecanismos que nós podemos usar. E eu estou pensando principalmente na questão financeira de agora, que são gratuitas. Que você não vai precisar pagar para ter ela. Eu acho que isso é importante a gente pensar nesse ponto agora. Mas se você já tem uma grande quantidade de alunos e precisa fazer isso de forma mais profissional, eu também tenho uma sugestão para você e eu vou te dar ela, tá? Mas primeiro eu queria falar das sugestões que são gratuitas. E aí você utilizar, a primeira coisa, outra dica, viu, Cristóvão? Primeira coisa, que você tente fazer essa live no horário em que acontecia a aula do seu aluno. Então assim, Marcelo, mas ele não... Calma, vai lá, vamos combinar com eles que 7h30 da noite, na quarta-feira, que era a aula dele, a gente vai ter uma aula online. O que eu posso fazer nessa aula online? Depois o Cristóvão vai falar mais sobre isso. Mas nesse momento eu mantenho ele com essa rotina, mesmo da casa dele, com aquele horário, aquele vínculo do horário comigo. Então, primeira coisa. E aí nós temos 3 ferramentas básicas que são gratuitas, que nós podemos fazer essa transmissão ao vivo. Que em muitos casos, inclusive, não é cobrado das operadoras o uso dessas ferramentas. Que é o Instagram, como a gente está fazendo aqui. A grande diferença das 3 ferramentas, eu vou explicar, e daqui é paga, é a forma de se relacionar. Tá? Só isso que muda. Então vamos lá, as 3 ferramentas. Primeiro o Instagram. Para fazer uma live no Instagram, é você clicar lá no botãozinho que fica da foto em cima assim, do teu Instagram e buscar pela transmissão ao vivo ou live. Você clicou, você já entra no ao vivo. Você precisa de um sinal de internet, no mínimo, bom para cima. Se for uma internet mais ou menos, ela vai criar tempo. Que bom que nesse momento as empresas de internet elas resolveram ampliar mais o sinal. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil existe uma lei que as operadoras de internet elas precisam entregar até 60% do que a gente compra. Ela não precisa entregar 100% do que a gente paga, né? Eu acho que é 60%, se não me engano. Então elas têm mais 40% aí pela essa lógica, livre. E elas estão liberando esses 40%, melhorando o sinal, já que muita gente vai trabalhar de casa nos próximos dias, vai ficar mais em casa. Então a primeira dica é essa. A segunda é, se você não quiser fazer no Instagram, porque talvez o teu aluno tenha mais dificuldade, ou ele é mais do Facebook, você use o Facebook. O ruim do Instagram é que em 59 minutos e 59 segundos ele encerra a live. Você teria que começar outra, mas é o tempo de uma aula, por exemplo. O Facebook você pode passar desse tempo. Então no Facebook fazer uma live é muito simples. E aí o que eu pensei? Que materiais eu preciso? Nesse momento, do seu smartphone. Observe, eu estou fazendo a live num celular, eu estou fazendo uma transmissão no Facebook por uma outra câmera. Então aqui, é porque eu também já tenho isso aqui montado há um certo tempo. Então, o que eu pensei que você não teria montado para ser fácil? Você usar o teu próprio smartphone. Então, o Facebook é uma ferramenta muito simples que você consegue fazer uma live.
E aí, o que eu queria te sugerir agora, quando terminasse essa live, ainda no dia de hoje, que você testasse esse artifício. Que fizesse a sua primeira live. Porque às vezes a gente fica com muito medo, eu não sei como é, eu nunca fiz. Faz a primeira live. E testa, faz no Instagram da escola, vê se os alunos estão olhando, fala para eles que você está ali testando as ferramentas para inclusive encontrar soluções da gente passar por esse momento. Faz no Facebook, que no Facebook é muito bacana também para você ter isso. E faça no YouTube. Qual é a diferença de fazer no YouTube agora? É porque no YouTube você consegue deixar ela lá guardada e depois você consegue disponibilizar, caso você precise, para uma outra turma. Tá? No Facebook também fica, mas é muito mais difícil esse contato de estar levando o link para uma outra plataforma. No Instagram, após 24 horas, some. Isso é interessante você lembrar, né? Eu tenho um aplicativo que chama InGrabber, que eu consigo baixar a live. Por isso que eu consigo botar depois no YouTube e disponibilizar. Então dá também, eu posso fazer no Instagram, depois eu baixo esse aplicativo, é gratuito, clico, baixo a live e guardo ela em algum lugar. Como é que é o nome do aplicativo? Oi? Qual o nome do aplicativo? InGrabble. Tu viu, meu inglês está ótimo, hein? Dá. Se eu falar em Grabble, você não vai entender, garoto. Então, eu vou escrever, você vai entender agora. É InGrabber, né? É InGrabber, se não me engano é isso aí, mas se não for, eu passo depois o nome. Nanda, não consegue entender meu inglês, pediu para eu escrever. O Moisés, que estuda inglês, sabe disso. Eu estou muito foda no inglês, cara. Desculpa. I'm sorry, my friends. Continues and the talk in my... Vamos lá, desculpa, voltando, sem sacanagem. Então, o YouTube é bacana porque você consegue guardar essa live lá e você também não vai pagar nada por isso. Só que tanto essa ferramenta aqui, você consegue hoje trazer uma pessoa para falar com você. No Facebook, você também consegue dividir a tela e chamar uma outra pessoa para falar. Já no YouTube, você precisaria de um aplicativo chamado OBS Studios, que aí eu não indico procurar agora, porque vai complicar mais ainda. São milhares de ferramentas, ainda vamos ser práticos. Live no Instagram, super simples, liguei, estou na live. Convido os alunos para poder participar daquele momento. Vocês podem, inclusive, na primeira sugestão, depois o Cristóvão vai falar, mas perguntar para eles como eles gostariam que fosse esse tipo de aula ou esse tipo de relacionamento. Segundo, Facebook, dá para você criar no Facebook, dá para, inclusive, criar um grupo só daquela turma e só aquela turma ver aquela aula. Você não precisa passar para todo mundo. No YouTube é a mesma coisa. Se você colocar lá, você pode fazer uma live só para um grupo de pessoas específicos. E aí você tem que entrar e começar a mexer para saber como é que faz isso. Então, minha sugestão é, usem essas 3 ferramentas a princípio, pelo menos até o final do mês, até você encontrar uma outra solução. E a outra solução, Cristóvão, é uma ferramenta paga chamada Zoom Meeting Cloud. É a ferramenta que eu uso para dar as consultorias, as mentorias aqui dos grupos. E ela é uma ferramenta que, na versão paga, você consegue ter até 40 minutos de interação. Gratuito, né? E aí você consegue botar todo mundo na tela e todo mundo consegue participar automaticamente. Eu tenho uma versão paga que me permite colocar até 100 pessoas dentro da sala. É uma versão inicial, não é tão cara. Se eu não me engano, são $15 por mês. É em dólar, você tem que ter cartão de crédito para comprar. E aí você pode utilizar isso, essa versão paga, e ela permite você gravar até 24 horas seguidas. Né? Ela é muito instável. Eu uso ela há muitos anos, acho que uns 4, 5 anos. Nunca deu problema. E aí eu consigo gravar todas as aulas e disponibilizar depois. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Essa chama Zoom. Vou escrever aqui. Zoom Meeting de reunião Cloud de nuvem. Tá? Então ela paga, vale. Testei o Zoom e estou gostando. A Cris está falando aí. Ó. É muito bacana, vale muito a pena. E você consegue deixar todas as suas aulas gravadas. Então, o que eu pensei inicialmente foi... Tem o Skype também, mas eu nem quis falar muito do Skype. Né? Tem uma outra plataforma que você consegue fazer agora, que o Google liberou, né? Que é o Hangout. Então, assim, observa que tem muitas ferramentas. O que você precisa é pensar qual a que você se identifica mais. Para isso, você precisa experimentar essas ferramentas. Por exemplo, na mudança do Empreendência, que ia ser presencial para online,
nós vamos fazer a transmissão via Zoom. Porque o Zoom ele é estável, a gente já testou, ele funciona, e a gente consegue guardar todas as aulas para depois compartilhar de novo para quem quiser ver. Tá? Então essas são as 3 ferramentas. Mas, aí vem a última coisa para fechar para o Cristóvão continuar. Mas aí tem um detalhe, né? E aí, sendo mais profissional, se você quiser gravar com a sua câmera, você pode gravar na câmera ou no celular. Uma câmera, uma DSLR, que é essas câmeras que a gente tem 60D, Canon, Nokia, dá para gravar. E aí a preocupação do principal, se você tivesse que se preocupar em uma coisa, quando você fosse fazer um vídeo aula, é com o áudio. Tá? O áudio. É imprescindível que o áudio seja ótimo. Para isso você tem que comprar um microfone sem fio, ou você pode usar, dependendo da distância, o próprio fone de ouvido com microfone. Mas não, aqui eu estou usando porque eu estou no lugar fechado, o celular, o áudio desse celular é muito bom, inclusive a Lívia, que está gravando o livro agora, no lugar que ela está, é melhor fazer com o áudio do celular do que com o microfone. Então você tem que testar isso. Então você pode gravar a aula, e aí depois você pode editar essa aula. Na edição, eu tenho você pode gravar tanto na câmera como no celular, para editar. Para editar eu tenho 2 programas que podem te ajudar. Um é o Vegas, que tu usa o Vegas, né, Cristóvão? O Não, Vegas... Eu uso Qual é? o Filmora. Tá, o Vegas é para quem já é nível hard de edição. Tá? Eu acho o Vegas muito mais... difícil. Eu acho o Vegas muito difícil. O Filmora eu não consigo. O Vegas para mim é muito difícil. Eu já tentei, demora muito, eu perco muito tempo. E eu também uso o Filmora. O Filmora é muito simples, ele é barato, você consegue comprar uma versão vitalícia dele. Ele é muito simples, cara, e qualquer um consegue editar no Filmora. Mas, no primeiro momento, galera, baixa a versão gratuita e testa para ver como você se identifica com aquela ferramenta. Além de vários aplicativos do celular que você pode... tem só uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, o Edson. Mas com estas tem específicos, tanto o YouTube como o Facebook e Instagram. Tem como ser apenas para o grupo de alunos do determinado turma e não aberto? Sim. Você pode criar o Close Friend do Instagram, que é um grupo de pessoas que você coloca e quando você pode fazer uma live só para o Close Friend. Tá? E aí vou voltando aqui. E o grupo no Facebook, a mesma coisa. No YouTube, você pode colocar para um grupo específico também. É só dar uma mexida lá que vai ter, não dá para a gente mostrar isso agora. Então, gravação, câmera do celular. Se gravar, gravem na horizontal e não em pé, igual está aqui. Tá? Tem que ser o celular chamado deitado, tá? E não em pé. É bom lembrar. Para edição, eu indico o Filmora, que é mais fácil de usar, que eu uso, o Cristóvão usa, é muito simples. O áudio, você compre um microfone sem fio ou use o teu microfone o fone de ouvido, que também fica muito bom. Para você armazenar, você pode criar uma conta gratuita no Zoom, que dá para você depois subir os seus vídeos para lá e deixar guardado. Ou você pode guardar também no YouTube e colocar lá, ao invés de público, colocar não listado, que aí não aparece para as pessoas, fica escondido. Tá? Para distribuir isso depois, a gente precisa gravar uma outra live, que tem algumas plataformas, como o Lead Lovers, como a Eduz, que você pode guardar tudo isso e depois transformar num curso de dança. Tá? Mas isso eu falo em um outro momento. Se você precisar editar imagens para colocar nas thumbs é essa foto que aparece na capa do vídeo. Eu te indico usar um programa chamado Canva. Cara, é sensacional, ferramenta pra caramba e gratuito. Canva é o programa, dá para você criar as thumbs, dá para você criar as tuas artes, totalmente gratuito e você vai ter essa oportunidade. Aí a última coisa para o Cristóvão eu vou começar. Por exemplo, o Ricardo Marinho de Macapá tem um problema muito grande com a internet de lá. O que ele fez? Uma coisa que é chamada de microaulas. São pequenas aulas, curtas, de 1 minuto, 1 minuto e meio, para ele compartilhar via WhatsApp. Então ele pegou a turma dele e falou: Marcelo, não dá para fazer as lives porque aqui a internet é ruim. O que eu vou fazer? Vou fazer microaulas e vou distribuindo para eles no WhatsApp. Exercícios, atividades, desafios. Desafio agora seria uma coisa sensacional. Vamos fazer um desafio, inclusive a gente pode fazer coletivo, tive a ideia agora, Cristóvão,
ver o que você Tá acha. falando do que eu ia falar aqui, ó. Ai, caralho, foi mal. Não, beleza, então. Não, então tu acrescenta aí, talvez, um desafio coletivo para a gente começar a mostrar a gente fazendo aula em casa, com a família. Mas a gente pensa depois, eu não vou te atrapalhar, não, tá? Bom, gente, essas são as ferramentas e uma forma simples de você fazer hoje lives, aulas ao vivo para os seus alunos, tá? E lembrando que a última dica, faz isso no horário da aula dele para ver se ele consegue se manter ainda vinculado a você naquele momento. Então agora eu passo a bola para o Cristóvão, que vai falar sobre o que a gente pode estar fazendo nesse período aí de conteúdo de aula. E aí depois, Cristóvão, a gente vem para as perguntas, dúvidas, tá bom? Ok. Então, pessoal, quando eu estava aqui, né, selecionando o material que eu ia comentar com vocês, eu pensei que tem 3 tópicos principais que a gente pode se atentar para ir escolher, né, assim, selecionar o conteúdo que a gente vai estar aí gravando e disponibilizando para a comunidade de dança ou os nossos alunos. Isso é a primeira coisa que eu vou falar. Primeiro é público. Que público eu vou estar atingindo com essa minha gravação, com essa minha live, com esse meu vídeo? Que público vai mudar? Que de acordo com o público que eu escolha, vai mudar a seleção do conteúdo que eu tenho que fazer, né? O formato, né, como o Grangelo já falou, se vai ser uma live, se vai ser um vídeo gravado, se vai ser um vídeo curto do WhatsApp com desafio e tal, não sei o quê, isso vai mudar também o conteúdo que eu vou eleger. E por último é o conteúdo de fato, né? Assim, o que eu vou estar levando? Então vamos conversar um pouquinho primeiro lá sobre público, né? Eu vou estar falando com dançarinos em geral, eu vou fazer uma gravação de um vídeo, uma live, né? Para falar com a comunidade da dança. Isso faz com que eu tenha que escolher que tipo de conteúdo, né? Vai ser um conteúdo específico, que tenha necessidade de continuidade, que exija um determinado nível técnico? Provavelmente não, né? Por quê? Eu vou estar falando com uma porção de gente, uma porção de lugar, que daqui a pouco nem está ali, que nem faz aula daquela modalidade que eu estou propondo, um exercício, ou propondo um ensino qualquer, né? Então, quando eu escolho dançarinos em geral, né, a comunidade, eu tenho que me ater aqui pontos, né? Eu vou estar tratando de um público super heterogêneo, eu vou estar falando com pessoas de níveis distintos, que dançam coisas diferentes. Então, pensa só, né? Se alguém puder escrever aqui, né, que característica de conteúdo a gente poderia pensar em ter para esse público, dançarinos em geral? Joia? Vou só começar. Por exemplo, se eu escolher um fundamento, o que é um fundamento para 8 tempos, né? São aquelas coisas que não são exatamente o repertório. Então, eu faço o passo X, mas tem a musicalidade daquele passo, tem o caráter daquele passo, tem a criatividade que pode ser envolvida quando eu faço aquele passo, a musicalidade envolvida naquilo, sabe assim. Então, quando eu falo de fundamento, tende a ser um tema mais global, um tema mais geral, né? Se eu falo de um conceito, né? Vamos lá, o pessoal hoje em dia tem falado tanto em samba de gafieira do retorno desse balanço que o samba tem que ter, né? E tal. Então, tudo bem, eu vou estar trabalhando com um balanço do samba, mas swing, de uma maneira geral, também tem um bounce, né? Também tem um balanço. Então, se eu acabo tratando um conceito como abraço, conexão e tal, para dançarinos em geral, pode ser que esse conteúdo seja mais relevante, tá? Agora, vamos lá. Saindo do público dançarino em geral. Alunos da minha escola. Então, independente da maneira como você vai fazer essa seleção, né? Se você vai criar um grupo privado no Facebook, como o Grangeiro falou, se você vai fazer a sua lista de amigos preferidos aqui no Instagram e vai disponibilizar essa live, né, só para os alunos da escola e tal, você vai ter, vamos dizer assim, semelhanças em relação ao heterogêneo do público, mas pelo menos são todas pessoas ligadas à sua escola, né? Então, será que não seria legal que não só você, né, estivesse fazendo isso, mas todos os outros professores da escola estivessem fazendo isso, né? Como o Grangeiro está fazendo aqui comigo, você pode convidar as pessoas, né, para estar junto com você nessa aula, né? E tal. Quando eu trato de alunos da minha escola, então eu acabo tendo essa similaridade.
Provavelmente essa escola tem uma determinada cultura, então as pessoas vão ter alguma afinidade em nome de figuras, linguajar, conceitos de fundamento e tal. Então, como se a gente estivesse falando mais em casa, né? Continua, ao meu ver, tendo um pouco de dificuldade em trabalhar conteúdos muito específicos que demandem continuidade, né? Por quê? Porque você vai estar trabalhando com pessoas ainda que de níveis distintos, que praticam modalidades diferentes e coisas assim, né? O Cláudio que falou assim, como agir no caso que o aluno não quer aulas online, né? Isso aí seria, nesse momento, um pouco delicado, porque como o físico está restrito, né? Daqui a pouco, talvez a gente falando aqui algumas coisas, né? Vem alguma solução que esse aluno se adapte um pouco melhor, sabe, Cláudio? Mas eu acredito que o online vai ser a nossa principal saída, a nossa principal solução. E aí, por último, em relação a público... Tem uma coisa, Cristóvão, se vocês depois quiserem me mandar um WhatsApp, eu consigo mandar para vocês umas informações em primeira mão que eu recebi aqui, para vocês entenderem por que ele, ou ele vai parar, ou ele vai fazer online nos próximos dias, não vai ter como. Tá? E o último público que eu pensei, eu acho que a gente pode pensar em outros públicos, ok? Além dos dançarinos em geral, né? Uma coisa que não envolve exatamente minha escola. Os alunos da minha escola... Voltou, né? Voltou. Os alunos de uma turma específica. Quando eu trato dos alunos de uma turma específica, aí eu tenho uma série de particularidades. Por exemplo, eu posso, com esses alunos de uma turma específica, sim, tratar isso da forma que o Grangeiro sugeriu de fazer a aula, dar essa aula, né, no horário da turma, para fazer ele manter aquele vínculo com o horário e tudo, né? Outra coisa, você pode pensar numa certa continuidade, né? Fazer coisas que envolvam um exercício que você vai retomar numa próxima aula e tal. Por quê? Aquele grupo é um grupo que já se unia naquele horário, naquele dia, então você acaba tendo essa facilidade, né, de conseguir lidar com um conteúdo que envolva continuidade, progressão, em que você tenha um pouco mais de feedback, né? Dessas plataformas todas que o Grangeiro falou, a única que vai permitir interação, né, de você ver a pessoa, você ver o seu aluno, é o Zoom. Tá? Todas as outras, né, tanto Face, quanto YouTube, quanto Instagram, eles não vão permitir que você veja o aluno. Mas nada impede que ao final da aula você promova uma ação em que eles se gravem e mandem para você o vídeo daquela ação proposta na aula e você dê um feedback a ele, né? Acho que o Grangeiro já deve ter orientado pessoas assim. Eu já tive 3 grupos de estudo nesse formato, em que eu dava uma tarefa, as pessoas faziam a tarefa, me mandavam um vídeo e eu dava o feedback para eles. Funciona muito bem. Nesse momento eu estou assim, né, fazendo essa, como se fosse uma assessoria, né, como se fosse um coach assim, de 6 casais de performance, ok? Não é nem uma coisa assim de ensino de coisa simples, não. De performance nesse formato, tá? É trabalhoso? É trabalhoso, assim, demanda tempo, você tem que ver, analisar, falar com a pessoa, ela te dá um feedback, tal, não sei o quê, mas pô, tudo que eu quero agora é manter vínculo com esses meus alunos, né? Então, se eu conseguir engajar ele numa ação dessa, tá? Eu vou ficar, assim, radiante. Estamos, né? O dia de ontem foi um dia de planejamento com a rede de uma maneira geral e hoje à tarde eu e a Carol sentaremos para decidir o nosso plano de ação para o Tempos Cleaning, que é a escola que a gente gerencia. E uma das coisas que a gente vai fazer é essa, assim, fazer um tipo de engajamento com as turmas no horário da aula, fazendo esse vínculo de eles, né, mandarem a tarefa e tal, não sei o que. Tentaremos isso. Só um parênteses, assim, tá? Talvez a gente, nesse momento, fique bastante incomodado com um formato novo que a gente vai ter que fazer. Tipo o aluno do Cláudio ali comentando que ele não quer fazer aulas online. Porque o que ele quer? Ele quer continuar como era antes, pô. Eu vou lá na academia, danço, né, com a minha parceira, com o meu parceiro, né, tenho a minha aula com o meu professor, só que isso nesse momento não é possível. Então a gente vai ter que se reinventar. As pessoas no início vão ficar reticentes, mas se a gente conseguir fazer com que ela experimente, que a coisa vá indo, vai funcionar, tá? Até pela necessidade que a gente tem. Ok, pessoal? Em relação a público, então, a escolha do meu conteúdo está bastante ligado com o público que eu vou estar falando. Então, se é dançarino em geral,
se são pessoas da minha escola que têm alguma afinidade com uma filosofia, com uma cultura, ou se são alunos de uma turma específica, que aí eu posso ter um trabalho mais de continuidade na escolha dos conteúdos, né? Uma coisa mais de dar feedback, tarefas e coisas assim, tá? Eu vou seguir para o segundo tópico, que é formato. No formato, o Grangeiro já falou um pouquinho, né? Que é o formato de live, que a gente tem Instagram, Facebook e YouTube. O que eu falo em relação ao conteúdo da live? O conteúdo da live, ele não vai conseguir fazer com que você tenha essa coisa de dar o feedback. Então, seria muito interessante, por exemplo, que fossem conteúdos mais simples, que fossem conteúdos de fácil compreensão, que fossem conteúdos em que você conseguisse, com pouco recurso, né, técnico e até físico mesmo, né, de espaço, né? Muitas pessoas já vieram falar comigo assim: rapaz, eu até tô querendo fazer esse negócio da aula de dança, mas eu vou ter que dar uma reorganizada aqui no meu espaço. Tem pessoas que têm casas que não têm muita facilidade para deslocamento, né? Então, daqui a pouco eu pego e faço uma figura eu vou lá para a academia, que tem uma sala toda, e faço uma figura, eu faço uma proposta que envolve um baita de um deslocamento, e o cara está numa salinha assim, não é? Super apertado, joia? Então, quando eu falo de lives, eu tenho essa coisa mais imediata, mais fácil, porém, eu tenho que dar uma aula, provavelmente, do tempo que a aula era, então, assim, é 1 hora você pedindo e tal, e aí que vem a dica: faça com a pessoa o exercício. Você bota a música, você faz com ela e tal, parecido com alguns programas de ginástica que existem, já viram? Que tem os vídeos gravados e a professora vai fazendo contigo, vai contando as coisas e tal. Você vai virar ali um professor que está ao vivo com ele, só não está fisicamente, né? Então, você faria toda a aula com a pessoa. Já no outro formato, que vai envolver vídeos gravados, por exemplo, um vídeo que eu gravo e boto numa plataforma, seja o não listado lá do YouTube que o Pirangeiro falou, né? Seja quem tem Zoom, quem tem... acho que a Nutror também é uma outra plataforma gratuita para cursos. Eu acho que o próprio Google Drive, né? Você pode gravar vídeos e colocar no Google Drive e liberar o acesso ao link desses vídeos só para pessoas que você queira, de uma determinada turma, mas ali é um vídeo que está gravado e pronto. E aí vem aquela sacação de você falar para a pessoa exercitar. E aí você fala para ela exercitar, fala para ela pausar o vídeo, né? Você agora pausa o vídeo e faz esse exercício por 5 vezes. Quando acabar isso, você solta o vídeo novamente, né? Você pode falar assim: agora você vai dançar uma música inteira, né? Ao invés de você botar a música lá e ficar parado, se você não quiser dançar para ele ver, você pode falar assim: pausa o vídeo e dança essa música tentando executar essa tarefa. Então, normalmente, uma aula gravada, ela vai ter mais ou menos uns 20 minutos de uma aula de 1 hora, porque grande parte da aula é o quê? Você exercitando com eles. E a aula gravada você não vai ficar, né, o tempo todo fazendo isso. A não ser que você queira fazendo uma aula gravada parecida com uma live. Pode ser também. Mas dá para você lançar a mão de você usar esse recurso dele pausar o vídeo quando são aulas gravadas, tá? E aí, o último formato... E antes de ir, Cristóvão, olha que bacana isso, cara. A oportunidade que a gente teve agora, de quem não conseguiu até hoje parar para organizar o seu conteúdo programático, vai ter agora. Porra, olha que legal. Vai ser um bom momento de você organizar todo o teu conteúdo, cara, para tuas aulas. Quando passar todo esse problema, tu vai estar com tudo alinhadinho. Desculpa, só... Não, sem problema. Na nossa reunião de ontem, né, uma das coisas que a gente falou, estou até abrindo aqui meu outro mapa mental, peraí, em relação a essas coisas, tá aqui, ó, cadê? Dança de salão versus Covid-19. Um tópico que a gente que abordou foi desenvolvimento da equipe. Galera, não estamos de férias. A gente só não está podendo trabalhar. Então, trabalhar presencial, né? Trabalhar em contato. Isso, trabalhar naquele nosso formato normal. Então, o que a gente vai buscar fazer? Ó, desenvolvimento de educativos, de técnica individual, repensar metodologias de aula, criar avaliações de desempenho, tanto para a equipe quanto para os alunos, treino técnico, né? Footwork corporal, equilíbrio, musicalidade, analisar novas modalidades, né, para a gente ter na escola. A gente vai fazer processos de crescimento, montar um projeto de crescimento para pós-quarentena. Quando acabar isso tudo, como é que tu vai voltar? Né? Criar modelo de atendimento ao cliente, fazer cursos online, né? Quer dizer, a gente vai estudar pra caramba. Coisa que, na maioria das vezes, a gente fica com
com a desculpa, né? Eu sinceramente acho que é a desculpa de que não tenho tempo para fazer isso. Agora você vai ter mais tempo para fazer isso, certo? É. Ah, Uma então, coisa, Cristóvão, só que é importante que todo mundo tome um certo cuidado agora. Como as pessoas estão muito inflamadas, e você é o tipo de pessoa que você nunca se posicionou na internet, e aí você começa hoje querendo vender curso online, você pode ser mal interpretado. Então, cuidado, né? Cuidado para você não ir com muita sede ao pote e acabar tendo um resultado negativo em relação a isso. Eu acredito que criar os conteúdos, o marketing de conteúdo é uma coisa que eu apoio desde sempre, que a gente precisa fazer. Porém, pensa agora, inicialmente, como você consegue ajudar mais os teus alunos. sim, isso tudo que eu Porque eu falei é a sei que nossa, existem muitas é a nossa possibilidades, equipe né? estudando, a nossa equipe estudando, né? Assim, a gente se capacitando, né? Então a gente vai usar esse período em que a gente vai ter que ficar mais recluso para se capacitar, porque afinal de contas essa crise vai passar. E o Ah, bacana vai ser que a gente tem que sair dessa melhor. Vamos não, transformar lá quem o limão na quem limonada. tiver pronto, quer aproveitar esse momento para adquirir novas habilidades, estudar, organizar seu negócio, quando ela passar, serão os primeiros que vão decolar. Quem Exato. ficar sentado, reclamando, que é difícil e tal, quando passar a crise, a pessoa vai continuar em crise. Que vai ser mais Exatamente. difícil depois. Eu acredito o seguinte: depois que liberar essa quarentena, as escolas de dança de salão que estiverem prontas vão lotar. É, as pessoas vão estar ávidas a voltar a dançar, né? E com vontade assim exageradamente. Então tem que organizar agora para depois a gente você ser lembrado ou ter esse processo de reciprocidade, ou ter essa continuidade para que você possa ter essa pessoa do seu lado depois. Beleza, o último formato é aquele que o Grangeiro falou e eu até estava brincando, né? Que são vídeos curtos com desafios em grupos de WhatsApp. Então também muda muito a seleção de conteúdo, né? Porque afinal de contas eu tenho ali um limite pequeno de tempo para gravar. Se é uma proposta de desafio que eu vou fazer, eu não vou fazer um desafio muito intransponível para as pessoas. Afinal de contas, meu maior interesse é que ele faça o negócio, realize, fique orgulhoso, me mostre aquilo, que poste ali no grupo, né? E tal. Então, três formatos, né? Poderíamos pensar em outros formatos, mas já para começar a ter um start nas ideias. Lives, vídeos gravados em alguma plataforma e vídeos curtos para com desafios no WhatsApp, no Telegram, né? Quem usa Telegram que é semelhante, tá bom? E agora o conteúdo em si. Agora que eu já sei com que público eu vou falar e qual o formato que eu vou usar, eu tenho muito mais clareza de eleger o conteúdo em si que eu vou fazer. Então, Cristóvão, primeiro antes de deles. tu falar no conteúdo, quem estiver assistindo, cara, é muito importante o que o Cristóvão vai falar agora. Clica aqui nesse encaminhar, nesse aviãozinho, ó. Eu acabei de mandar, manda para os teus amigos, porque tem muita gente, às vezes, que não lembrou da live, que não se programou ainda. E como é um assunto muito. Faz também, Cristóvão, ó. Clica no aviãozinho, e aí você já aprende isso também, ó. Clica no aviãozinho, aí vai aparecer uma lista de amigos seus, e você vai enviar, e você envia para todos esses que estão aqui. E aí ele recebe o convite para vir também participar da live. Ó, são 66 pessoas agora presentes na sala. 66, 64, 62. Quando todo mundo enviar, isso tende a aumentar. Então vamos ver se isso vai funcionar ou não. Ou se mudou agora. Se pegou nesse enviado aí, pegou algum coronavírus no caminho, né? Mas não pegou não, 66. Então continua, Cristóvão. Desculpa. Olha, 60 está aumentando. Então, aí o conteúdo em si, né? Já sei com que público eu vou falar, se é um público de dançarinos em geral, se são alunos da minha escola, se são alunos de uma turma específica minha, né? Já sei qual formato eu vou usar, se vai ser live, se vai ser vídeo gravado em plataforma, se vai ser vídeo curto, né, no WhatsApp. Agora vamos escolher o conteúdo, tá? Conteúdos de dança, certo? A gente na Oito Tempos tem uma progressãozinha de ensino que a gente chama assim, técnica individual, técnica de par, estrutura e combinação. Técnica individual é aquela minha habilidade mesmo individual que eu tenho que saber para realizar um movimento, né? Técnica de par é quando eu faço como se fosse um educativo, né? Não é exatamente uma figura, mas tem a ver já com a figura que eu vou fazer, só que ela não tem entrada, não tem saída, normalmente não tem condição e resposta envolvida, tá? A gente chama de técnica de par. Estrutura é a figura em si, tá? E aí é que começa a morar o problema. A figura em si normalmente precisa de par. E pode ser que nesse momento seja um grande impeditivo para as pessoas fazerem essas nossas aulas o par. Porque casais existem nas escolas, vão estar na mesma casa e tal, não sei o quê. Mas pode ser, e tem muita gente que faz aula sozinho.
tá? Ah, se for E aí, Cristóvão, só uma coisa que é importante, então, vale a pena a gente levantar, quem tem as turmas, quantos daquela turma são casais e quantos são pares soltos, que daí você consegue até planejar melhor, né? Exatamente. Pensando que eu vou fazer algo que tenha uma certa continuidade, que necessite um determinado nível técnico, tá? Então, a gente não consegue avançar muito da técnica de par, porque a técnica de par ela pode ser substituída por alguma coisa, como uma cadeira, como uma parede, é algo que você está em contato com algo, né? Assim, uma vassoura, joia, que são sugestões bem-vindas. Então, os conteúdos eles deveriam ter mais esse tipo de característica, de técnica individual ou de técnica de par, tá? E esse par não necessariamente sendo uma pessoa, pode ser um elemento, como eu falei agora, parede, cadeira, vassoura, né? Pode ser um pano, uma camisa, coisas que a gente consegue fazer assim, tá? Uh, se tratando disso, né, a gente pode avançar, né? O que a gente tem de conteúdo de técnica individual facilmente pensáveis, né? A execução das figuras mesmo, a mecânica das figuras mesmo, certo? A figura em si, tal passo, né? Em tal papel, você tem a execução aqui, no papel do condutor é assim que se faz, no papel do conduzido é assim que se faz. Isso é uma outra oportunidade que a gente está tendo também. Agora, não faz muita diferença se você vai estar treinando o papel de conduzido ou condutor, tá? Então, quem sabe é uma ótima oportunidade para a gente fazer com que todo mundo comece a experimentar os dois papéis na técnica individual. Isso é algo que está tão em voga agora, né, na dança A2, em que a gente, né, tem a flexibilidade de papéis. Então, daqui a pouco isso vai ser uma oportunidade interessante. Então, eu tenho aí os footworks, eu tenho os trabalhos corporais, né, vamos lá. Bachata e salsa tem tanto footwork, né, tem tanto shine. Você, em determinados gêneros, tipo zouk, tipo swing de uma maneira geral, bachata mesmo, você tem vários corporais de tronco, né? Você tem vários trabalhos de braço, joia, que até formam bastante o caráter daquela dança. E nem sempre a gente ou está assim, apto a isso, ou o aluno está com muita paciência para isso, não foi sensibilizado para isso, para você fazer isso na tua aula regular. Agora é uma ótima oportunidade, porque é um conteúdo que cabe muito bem para o formato, né? Então, as aulas, o conteúdo de dança pode ser focado nisso, entendeu? Implementos, né, materiais de uma maneira geral, cadeira, parede, vassoura, pano, Copos, copo, livros. livro, você criar percursos ou coisas que ele não possa pisar, né? Você faz uma organização de objetos no chão que ele tem que pular o objeto, ou então dar uma passada de um objeto ao outro e tal. Então, você criar alternativas simples, entendeu? Que quando no início da aula lá, você fala assim, pessoal, para a aula de hoje a gente vai precisar de 2 livros, para a aula de hoje a gente vai precisar de um cabo de vassoura ou qualquer tipo de madeira, para a aula de hoje a gente vai precisar de uma cadeira, coisas que facilmente né, a gente tenha na nossa casa, tá? Então aí fica como dica isso. O outro conteúdo é um bate-papo. Você pode fazer uma aula que seja uma conversa, tá? E essa conversa pode ter muitos temas. Já. Você pode falar sobre curiosidades de dança, pode falar de história da dança, você pode trazer uma celebridade, alguma pessoa que seja autoridade no determinado gênero para falar, né? A maioria dos professores tem algum contato, e eu tenho certeza que nesse momento a gente está muito mais unido, mesmo que você não conheça um professor, né, que é referência naquilo que você já falou em aula pra caramba para eles. Várias vezes a gente não fala, né? Eu aqui, na minha aula de tango, eu falo lá do Daniel Oviedo, da Mariana Casagrande, que são nossos professores e tal, mas o Daniel nunca falou com os meus alunos, a Mariana nunca falou com os nossos alunos. Então, daqui a pouco eu posso fazer um convite, como o Grangeiro me fez aqui agora, da gente fazer uma aula que seja deles contarem um pouco da história deles, da experiência que eles têm com tango e tal, não sei o quê. E isso poxa, de uma valia enorme. Então, eu não estou ali trabalhando dança com ele, mas o tema é dança e isso faz parte também da construção dele como um ser dançante, né? E a última sugestão de conteúdo é uma aula de preparação mais física para a dança, tá? Aí eu peço um pouco de cuidado, porque nós, professores de dança, às vezes não temos essa capacidade. Mas nada também impede de eu convidar alguém, talvez um educador físico, né, que possa trabalhar com foco para a dança de salão, um trabalho de flexibilidade específica, um trabalho de força de membros inferiores específico, um trabalho que todo mundo fala tanto do frame hoje em dia, do Zouk, né? Mas tanta gente não consegue isso por conta de, né,
costas não tão assim, fortes o suficiente para segurar essa posição durante a movimentação de descentralização e tal, não sei o quê. O balé faz isso fortemente, né? Você, quando faz uma aula de balé, você sai entendendo que você está preparando o seu corpo fisicamente para ser mais forte, resistente, flexível. E dança de salão não mexe muito com isso. Normalmente, os trabalhos de dança de salão não trabalham tão fisicamente o nosso corpo. Então, a gente poderia bolar uma aula. É claro que a pessoa tem que ser capacitada para isso. Se você não é capacitado para isso... Deixa eu te dar uma dica, então. Não uma dica. Eu eu sou professor de educação física, né? E nós montamos um treinamento chamado de Funcional Dance A2, que era o que eu usava para que a galera que fazia acrobacia, fazia as aulas de acrobacia comigo, pudesse ter uma preparação antes. Então, é um programa que trabalha, primeiro, as capacidades gerais, as capacidades específicas e as capacidades globais. Então, globais, gerais, deixa eu lembrar aqui, que faz tempo que eu utilizei, inclusive, eu até estava pensando em reativar esse programa, né? A gente fazia exercícios que eram globais, então que envolviam a musculatura posterior, superior, em cima e baixo. A gente fazia as coisas que eram específicas de dança. Então, assim, exercícios que têm a ver com a dança de salão. E agora tu me deu uma ideia, porque eu estava pensando em tomar esse projeto de novo. De repente eu posso começar esse projeto numa live e convidar as pessoas para participar. Tive agora essa percepção. E o que eu ia terminar, então, essa aula de preparação física, né? E não necessariamente a aula precisa ser só de um desse jeito. Você pode ter uma aula começando com uma preparação física de 20 minutos, depois ela ter uma parte técnica individual, onde você treina uma habilidade, né, específica de dança de salão, e nos 10 minutos finais você convida alguém para bater um papo sobre algum tema, entendeu? Então, assim, bem, eu falando aqui, eu me interessaria fazer uma aula dessa. Não, eu estou pensando agora aqui, eu tô muito sedentário, né? Esse aqui é o papo, eu estou muito sedentário nos últimos dias. Então eu pensei em reativar isso de novo e de repente convidar. 7 horas da noite a gente vai fazer uma aula, a gente explica os exercícios, a gente vai fazendo todo mundo o exercício, até para a gente poder se ativar, né? Porque a gente agora vai ficar sentado estudando, de repente a gente não vai para a prática. Mas pode ser, deixa eu pensar aqui como é que eu vou estar nisso aí. O Ziel está dizendo que a live vai chegar em 60 minutos. O que vai acontecer agora? A live vai chegar em 60 minutos e antes de cair, eu vou encerrar e vou começar de novo para que a gente agora responda as dúvidas das pessoas. Pode ser, Cristóvão? Pode. Só perguntas e dúvidas. Então, do meu tema, conteúdo para aula de dança de salão online. Público, escolha o seu público. Depois, selecione um formato e depois, né, determine o conteúdo. Se você seguir esse caminhozinho aí, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aulas interessantes e vai ter mais chance das pessoas continuarem vinculadas a você e fazendo aula contigo. Top. Então agora, galera que está mandando mensagem, que a gente não está conseguindo ver o que a gente está falando, eu vou pedir que a gente encerre a live, volte de novo, e se você tiver qualquer dúvida para o Cristóvão ou para mim, você pergunta que a gente vai te ajudando aí mais uns 20, 30 minutos no máximo. Pode ser, Cristóvão? Pode ser, até 1h30 aí. Então eu vou encerrar e vou chamar de novo, só um segundo.